Como prometido, nós iremos falar nesse vídeo sobre a retomada da Arca da Aliança. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Roberta, deixa o like, se inscreva, compartilha, ajude esse canal a crescer. Nós iremos dar continuidade do primeiro vídeo, nós falamos sobre a tomada da Arca da Aliança. E agora nesse vídeo, nós iremos falar sobre a retomada, como foi o processo. E você que não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar no card ou aí na descrição, algum lugar aí vai ficar o vídeo. Aí você assiste para você não perder, porque nós iremos falar agora de como Israel resgatou a presença de Deus. Após a tomada da Arca da Aliança, os filisteus levaram para a casa de Dagom, no templo de Asdod. Mas aí você me pergunta, quem é Dagom? Dagom era um deus da antiguidade, né? De civilizações antigas. Os filisteus, os cananeus e os sírios adoravam esse deus. Ele era uma divindade, ele era um criador do Senhor da terra, responsável pela fertilidade na região do rio Eufrates. Metade corpo humano e a outra metade de corpo de peixe, um deus peixe. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Você já não viu imagens assim no tempo de hoje? Você já não viu em filmes? Você já viu metade homem, metade peixe? Não é coisa da minha cabeça não, né? Mas você já viu, né? Inclusive no TikTok, tá tendo uma febre agora de transformar a sua foto em sereia. Metade mulher, metade peixe. Você já deve ter visto isso no celular. Com certeza você já viu. Nomes. O nome dele é Dagom. Mas ele tem mensagens subliminares. Ele passa pelos séculos. Ele vai mudando o seu nome. Porém, o seu nome de origem é o deus Dagom. Mas o que aconteceu com esse deus Dagom? Assim que a Arca da Aliança chegou no templo de Asdod, na casa de Dagom, logo ao amanhecer, os filisteus se levantaram, aqueles que cuidavam do templo, se levantaram e encontraram o deus Dagom com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Aí eles levantaram a imagem de Dagom, colocaram ela no seu devido lugar. Porém, no outro dia, novamente pela manhã, encontraram o deus Dagom, que era uma estátua, estava caído de cabeça, de bruços, diante da Arca do Senhor. E a cabeça e as duas mãos estavam cortadas. Ficou somente o tronco. Isso se refere ao que está descrito em 1 Samuel 5. Ele estava mutilado diante da Arca do Senhor. E até nos dias de hoje, os superiores, quando chegam lá para visitar, eles não pisam aonde a estátua de Dagom estava mutilada, caída. Até nos dias de hoje, os sacerdotes não pisam. E eles reconhecem que até hoje a superioridade de Deus em relação ao deus Dagom. E onde fica localizada? Essa cidade chama Asdod até hoje. É uma cidade moderna no sudoeste de Israel, com um porto internacional e um centro industrial. Então é uma região rica. Por isso eles acham que essa divindade traz para eles riqueza. Mas eles reconhecem que o Deus de Israel é soberano. Mas o juízo de Deus não foi somente com a estátua do deus Dagom, mas sim com os filisteus. Eles receberam tumores malignos. Por onde a Arca da Aliança passava, os tumores eles se multiplicavam sobre o povo filisteu. Tamanha era a tormenta daquela presença da Arca da Aliança. Por onde a arca estava, o juízo de Deus passava. Até que chegou um dia que eles não queriam mais aquela arca naquele templo. Eles não queriam mais. Aquilo estava afrontando o povo filisteu
e estava afrontando o deus Dagom. E os sacerdotes pediram para que retirasse a Arca da Aliança daquela cidade. Levaram para Gade. Quando chegou em Gade, aconteceu a mesma coisa. Levaram para Ecrom. Quando chegou lá, aconteceu a mesma coisa. Resumindo, ficaram quase 7 meses com essa arca. E só destruição. Enfermidades, a terra assolada. Eles tomaram a Arca da Aliança do povo de Israel. Mas a Arca da Aliança para eles não tinha serventia nenhuma, a não ser o juízo de Deus. Os filisteus já não sabiam mais o que fazer com a Arca da Aliança, porque eles achavam que tomando a Arca do povo de Israel, eles teriam todo o poder. Mas o Deus de Israel não era o mesmo Deus para outras terras, outros povos. Somente o povo de Israel, porque o Senhor escolheu a Israel. Não foi a Israel que escolheu a Deus. Essa era a diferença. Porém, os sacerdotes dos filisteus, eles colocavam a mão na arca, não morriam. Porém, os sacerdotes de Deus, que estavam sem santidade, quando colocavam a mão na arca, morriam. E por que isso acontecia? Isso acontecia devido ao conhecimento da presença de Deus. Aquele que pisou no Santo dos Santos, ele conhecia a presença de Deus. Então, Deus só manifesta a presença dele a quem lhe conhece. O povo filisteu não conhecia. Eles sabiam da fama de Deus, mas eles não conheciam a Deus. Então Deus é justo. Deus não matava os filisteus que encostavam as suas mãos na Arca da Aliança, decidido devolver a Arca da Aliança. Mas eles pensaram, nós não devemos devolver essa arca vazia. Nós devemos devolver com uma oferta de culpa, pedindo perdão pelo que tinha acontecido. Uma reflexão aqui. Deus lutou com os filisteus, sozinho, através da Arca da Aliança, através da presença dele. O povo de Israel não precisou pelejar com os filisteus. A própria arca era a garantia daquele povo. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós não conseguimos fazer nada. A presença de Deus é primordial em nossas vidas. O que eu quis trazer com esse vídeo? O que o Senhor quis falar através desse vídeo? Que a presença dele jamais deve ser desprezada. Nós não devemos perder a presença dele. Um dia, quem conheceu a presença, um dia, quem pisou no Santo dos Santos, jamais consegue viver sem essa presença. É algo que já é intrínseco a nós, ao nosso espírito. Assim que nós conhecemos a presença dele, já não conseguimos mais ficar sem ela. Eu sei que tem pessoas que podem estar passando por isso. Um dia conheceu a presença, serviu na casa do Senhor, mas por situações que aconteceram, resolveu deixar para trás, viver a sua vida e achando que iria conseguir. Mas na caminhada, sem Deus, conseguiu entender que sem a presença dele não dá. Talvez você está aí triste, sentindo saudade da presença. Quando Deus falava, você ouvia aquilo, você sentia a presença dele. E hoje você já não consegue mais sentir a presença, mas você tem saudade. É para você que o Senhor quer falar. O Senhor continua com os braços abertos. Através de Jesus Cristo, Ele continua com os braços abertos a te esperar. O filho pródigo ainda está à espera do Pai. E o Pai te espera.
Dê o primeiro passo. Busque a presença de Deus novamente. Os céus estão abertos para que você fale com Ele, contemple, abra o seu coração, peça perdão daquilo que te afastou, que te entristeceu. Você deixou tudo para trás. Você achou que você iria conseguir sem Deus, mas você viu que não consegue. No Novo Testamento, houve um momento que Pedro abandonou a Jesus, não quis mais. E ele era pescador. Ele falou: eu vou voltar a ser pescador, vou resgatar minha vida de volta. Só que quando ele foi pescar, ele não conseguiu pescar. Ele não pescou nada. Ele ficou a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. Alguns discípulos foram com ele e nenhum deles conseguiram pescar. Passaram a noite toda pescando. Quando foi no outro dia cedo, apareceu um homem lá e disse para eles: joga a rede do lado direito. Eles estavam bem cansados, ficaram a madrugada toda e não tinham pescado nada. Mas aquele homem falou com uma coragem, um ânimo tão grande que Pedro falou: vamos tentar. E jogou a rede do lado direito. Quando ele jogou, milhares de peixes apareceram, que é conhecida como a pesca maravilhosa. Quando ele viu que era Jesus, ele entendeu que ele conheceu a presença de Deus e já não dava mais para ficar sem ela. Então, que essa reflexão toque o seu coração. Você que se perdeu, mudou seu rumo, pegou outra estrada da vida, mas aquele momento que você tem sozinho, que você lembra da presença de Deus, e você sabe que os ambientes que você se encontra, você não vai conseguir voltar a resgatar essa presença. Você vai ter que voltar. Volte. Jesus te espera. A porta ainda está aberta. A presença de Deus, ela está a te esperar. Mas o que dizer quando a presença de Deus volta na vida da gente? Samuel ensinou o povo a jejuar, a declarar com os seus próprios lábios o motivo, por que pecaram, por que perderam a presença. Eles tinham que declarar isso. Você que está me ouvindo, que está afastado da presença de Deus, retorna à presença dele com um coração contrito, coração verdadeiro, que os teus lábios sejam confissões de pecado, confissões de arrependimento. O Senhor não rejeita um coração aquebrantado, um coração contrito na presença dele. O Senhor jamais rejeitará. E todo aquele que se colocar na presença dele, com prantos, arrependimento, confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Porém, quando o povo estava se consagrando, se purificando de seus pecados, houve um ataque em Mispa, era a cidade que eles estavam. E aí o inimigo, quando viu aquele povo orando, se consagrando, é agora que a gente ataca eles. É agora que a gente ataca, porque eles vão estar ali distraídos, orando para o Deus deles, para o Deus de Israel. Mas o Deus de Israel não é um Deus morto. Ele não é um pedaço de madeira, ele é um Deus vivo. Ele é invisível, porém ele é real. Deus fez um estrondo na terra. Ele fez um estrondo, um tampido que saiu, que aterrorizou os filisteus. Naquele momento eles correram, cada um para o seu lado, correram disparado. E Samuel, quando viu que Deus pelejou por eles, enquanto eles estavam ali, se consagrando, se purificando, Deus
chamou aquele lugar de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Deus deu o final da guerra para eles. Todas as cidades que tinham sido tomadas pelos filisteus, Deus resgatou todas as terras, desde Ecrom, Gade e até os amorreus. Deus conquistou tudo de volta, enquanto o povo se consagrava e se purificava. E Samuel julgou Israel por todo aquele tempo, até passado por Betel, Gilgal e Mispa. E Samuel deu continuidade à sua função de juiz. Obrigada por você ter ficado até o final. E eu tenho certeza que esse vídeo trouxe esclarecimentos para a sua vida. E vidas que estavam sem sentir a presença de Deus, talvez não tinham noção do que é a presença de Deus. Que através desse vídeo você possa ter um entendimento, que abra o seu entendimento em relação à presença de Deus. A presença de Deus é algo conquistado e dado por Deus. Porque não é nós que escolhemos a Deus, mas sim Ele nos escolhe. E através do Espírito Santo hoje, Ele nos visita. Ele nos visita com a sua presença, com a sua glória. Ele coloca em nossos lábios a adoração, a verdadeira adoração. Ele coloca em nossos lábios, em nosso coração. E com a intimidade que nós vamos adquirindo com Ele ao passar do tempo, nós vamos sendo transformados. E essa presença vai ficando cada vez mais forte em nossa vida. Porém, essa presença, ela tem que ser sempre resgatada. Todos os dias, nós devemos resgatar a presença dEle. Através da sua palavra, através da oração, através dos louvores, porque Deus habita em meio aos louvores. E em comunhão com o povo dEle. Nós devemos estar em comunhão com a igreja. Nós somos membros, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas juntos com os outros irmãos, nós somos igreja. Quando nós estamos separados, nós somos membros. Quando Samuel reuniu o povo novamente para buscar a face de Deus, a confessar os seus pecados, a jejuar, a se consagrar, naquele momento eles se tornaram igreja. Porque eles estavam reunidos buscando a face de Deus. E Deus do céu ouviu o clamor do povo. Enquanto os inimigos se aproveitou da situação, Deus pelejou por eles e entregou a vitória. Não só a arca foi retomada, mas as cidades que tinham sido tomadas, elas também foram devolvidas. Deus é maravilhoso, Ele luta por nós. Muitas vezes nós não temos que guerrear. O Senhor pelejará por nós. Nós só temos que confiar, entregar a nossa vida, os nossos caminhos ao Senhor Jesus, e no mais Ele fará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida de nós que servimos a Deus. Vida. Vida com Deus. Sem Deus é morte. Com Deus é vida. Jesus é a vida. Que o Senhor te abençoe.